sumido, assim, mas quando ele volta com tudo. Tá, eu tô gravando aqui, até foi uma falha que eu não gravei a conversa com os grupos anteriores. E comecei, assim, o bate-papo. Nós estamos aqui nessa dinâmica, né, que combinamos já semana passada, de 15 minutos de conversa com cada grupo, para ver como é que vocês avançaram a partir da apresentação, lá na semana retrasada, a partir das considerações que surgiram durante a apresentação, das sugestões, das dúvidas, a partir das outras apresentações também, que eventualmente trouxeram alguma situação semelhante, que poderiam também trazer alguma contribuição, e como é que vocês estão, a partir disso, vislumbrando as próximas etapas, se vão ter necessidade de novos encontros, com a... me fugiu o nome dela agora, a irmã da Débora, como é que é o nome dela? Elisiane. Até vou botar aqui, Atelier Elisiane. Então, como é que foi essa última semana? Quem é que quer falar um pouquinho sobre aquilo que foi levantado e que perspectivas, como é que vocês estão? Daí depois eu vou falar quais são os próximos encaminhamentos. Fala, Débora. Aí eu de novo, gente. A gente conversou, acreditamos que não tem necessidade de ter novos encontros. Ficou bem claro, eu acho bem nítido pra gente os principais pontos, né? A gente, em cima do roteiro, em cima, vamos dizer assim, em cima da P1, que foi onde a gente reuniu basicamente todas as informações, né? A gente retirou algumas questões, escolheu, se eu não me engano, 5, para trabalhar em cima delas, tá? Digamos assim, tem um roteiro, um resumo do roteiro foi a nossa sorte, e da sorte a gente pegou questões mais importantes para trabalhar em cima. O plano, como a gente viu lá que tem o roteirinho da P2, a princípio a gente pensou em pegar essas questões e dividir entre nós 4, e a gente pegar aquele modelo da P2, e cada questão, que eu acho que pela linha ali de explicação seria, vamos dizer, questão como problema, né? Problema, identificação do problema e tudo mais. Vamos usar o problema. Cada um pega ali 1 ou 2 problemas, trabalha em cima do modelo da P2, que é a análise da demanda, atividade, instituição e tudo mais, e depois disso finaliza fazendo um plano de ação com o 5W2H, para que fique bem organizado, e já deixa, no caso, deixar ali meio que pronto, né, como proceder, meio que a solução, né, para aquele problema. Para depois, aí, conforme o andamento da aula, ou, se possível, né, conforme o nosso próximo encontro, a gente já, em cima disso, já pegar e já emendar e fazer o Canvas, para a gente, com a ideia, assim, de o quanto antes terminar o trabalho, melhor. Porque a gente gosta de praticidade, né, então, para não ficar algo, assim, muita delonga, sabe? Então, pegar ali a questão, trabalhar em cima dela, até a conclusão. Pelo menos foi isso que a gente entendeu, né? Que seria a ideia, né? Sim. O importante é o seguinte, nós precisamos, em cada uma das empresas que estão sendo estudadas, nós precisamos ir construindo um projeto que consiste em algumas sugestões de melhoria dentro de um padrão que vai sendo construído a partir daquilo que está orientado no ambiente aula, na própria disciplina, bem como tu falaste, Débora, mas o importante é que todas as propostas de melhoria, elas sejam bem fundamentadas, né? Não sejam sugestões soltas, assim, né? Olha, tu tem que melhorar a tua participação no mercado, tu tem que melhorar a tua marca, tu tem que buscar outras alternativas, tu tem que expandir mercado e buscar outros fornecedores, outros clientes e tal. Ok, mas por que tu está me dizendo isso? Por que tu está me propondo isso?
Com base no que tu acha que isso realmente é um problema? E como eu devo fazer isso, então? E por que devo fazer desta forma e não de outra forma? Que seja bem fundamentado. Isso é o fundamental, né? Nós, enquanto futuros administradores, às vésperas da formatura, já com uma bagagem de conhecimento e tal, termos essa capacidade de fazer uma análise e apresentar alguma coisa consistente, com conteúdo, né, em todos os negócios que estão sendo estudados. Isso é muito importante. Então, a gente está, conforme tu colocaste, Débora, tem a metodologia a ser seguida, mas que nesta metodologia a gente possa realmente se aprofundar. Vejam que lá, na semana passada, retrasada, na verdade, vocês trouxeram ali que tinha a questão do contrato com uma empresa só, né, basicamente uma empresa, que é um risco, que é uma situação que a gente discutiu ali e tal, e que daqui a pouco, né, uma alternativa seria começar uma produção própria paralela. Não sei, foram levantadas algumas coisas, né, a questão da localização, como poderia minimizar, enfim, né? Aquelas questões que foram levantadas na semana retrasada e outras que eventualmente possam ter surgido a partir das outras apresentações e que, isso aí poderia ser também uma alternativa lá para a nossa empresa, etc. A partir disso tudo, realmente estabelecer, assim, uma discussão profunda entre vocês, né? Concordo, Débora, não adianta a gente ficar, né, estendendo a coisa, ser bem objetivo e tal, mas ser objetivo não pode isso aí, ficar raso a coisa. Não, vamos terminar logo e tal, e a coisa não... Então, ser objetivo, mas ser consistente, né? Ter realmente alguma coisa que tenha fundamento, que tenha fundamentação. Olha, realmente, estão me convencendo que este é um bom caminho a seguir. Acho que vocês têm aí alguns desafios, não é fácil, né? Não é fácil, diante daquela descrição que fizeram e tal, mas são alternativas. Se fosse fácil, bom, já tinham implantado lá, né? Já estava fazendo até, né? Sim, tu falou ali sobre as questões ser fundamentadas, eu achei que tu ia dizer serem realistas, né? Isso. Porque está tentando trabalhar desta maneira, por exemplo, que nem foi falado sobre a localização, né? Até um colega tinha perguntado, mas não tem como vir para tal cidade e tudo mais. Tá, para quem olha de fora, né, talvez fosse, mas é aquela coisa, o buraco é sempre mais embaixo, né? Então a gente pegou que até a localização nem por enquanto não estaria dentro das prioridades, como eu tinha até falado para ele naquele momento, né? Isso. Poderia ter uma possibilidade que talvez futuramente gerasse um prejuízo? Sempre há possibilidades, né? A gente nunca sabe. Mas no momento, e até então, não gerou problemas. Então, não seria uma questão urgente para ela. Então, a gente pegou ali as questões que seriam prioridades para trabalhar em cima delas de forma realista, porque não adianta, né, a gente fazer... quais são, Débora, hoje, assim, as questões que vocês elegeram, assim, como prioridade? É aqui que nós vamos focar mais. Peraí, deixa eu achar aqui para ler para ti. Da SWOT, a gente pegou 3 campos, que seria... Aí ali até eu tinha conversado com os colegas, tá? Que são 3 tópicos, mas como é mais da área administrativa, talvez ficasse mais concentrado, né? Não fizesse eles todos separadinhos. Mas a gente, do campo ameaças, a gente tirou... Não é ameaças, fraquezas. Falta de sistema de controle financeiro, ou sistema de caixa rigoroso. Falta a separação financeira da vida pessoal da profissional. E falta de fundo de emergência e capital de giro, aliás, das fraquezas. Como ameaça a queda de pedidos... Vamos trabalhar um pouquinho nisso, só para a gente exemplificar e ter claro. Ok, tu identificou as fraquezas aí. Vocês vão ter que pensar, discutir e apresentar para ela
a rotina, o que ela vai ter que modificar nesse dia a dia dela, em termos de práticas, de processos, né? Vocês vão ter que entender bem o porquê que ela não está fazendo isso. Preciso entender e mostrar, olha, é possível tu melhorar, e assim, dessa forma, tu vai fazer isto aqui uma vez por dia, no final do dia, uma vez por semana, uma vez, enfim, desta forma, tu dedica esse tempo, tu faz isso, usa essa ferramenta, usa essa planilha, usa, entende? Ser Sim. uma coisa bem, como tu disseste, objetiva, mas que tenha consistência, que tenha clareza, que seja possível e de ela realmente implantar. Porque, por enquanto, estamos identificando as falhas, mas mais do que isso, nós precisamos realmente entender que isso é uma falha, e como tu disseste, é uma falha que é possível melhorar, porque daqui a pouco a questão da localização realmente é um problema, tá, mas diante das circunstâncias, é um problema que ainda não tem solução. Sim. Uma dúvida. Hum. Em relação ali, não que preciso saber porque vou entregar tal dia, mas para entender. A AP2 ali, eu entendi que ela consiste em cima do problema, né? A natureza do problema, que é a definição, né? A origem, a dimensão do problema, né? Eu entendi, pelo menos, que ali a gente vai, né, separar, digamos assim, em tópicos, né, e desenvolver ali sobre o problema. Mas ali a gente não vai dar né, em termos, uma solução ou desmembrar como proceder em relação a esse problema, né? Isso seria mais para frente, não seria na P2? Sim, a AP2 ainda é uma avaliação parcial, né? A AP2 é parcial ainda. O definitivo é lá no dia 8 de julho, né? Apresentação final dos grupos. Mas claro que antes disso tem que estar pronto, né? Pelo menos uma semana antes tem que estar pronto. Então, dia 1º de julho, digamos que aí sim, aí é o projeto concluído dentro de determinado formato e tal. E a AP2 ainda é parcial, né? Relativização do problema e tal, que é no início de junho, daqui a um mês. Então, daqui a um mês tem um novo momento, e depois mais alguns dias, mais 2 semanas, para concluir aí com as proposições. Tá, a P2 então, gira em torno do problema ainda, não da solução. Isso aí. Digamos assim. Isso, mas não, nada impede de vocês já trazerem alguma coisa também em termos de ideias, né, de solução. Uhum. Eu tava falando com um colega, o Círculo Dourado e o Canvas, até eu nunca cheguei a trabalhar, mas pelo que eu vi, um modelo de Canvas, ele não é assim algo, como é que eu vou dizer, complexo. Não, e nós vamos trabalhar aqui. Oi? Não, não é complexo e nós vamos trabalhar, vamos ter um momento para explicar isso também, né? Tá. O que mais? Ok? Estourou o tempo, é tudo papo rápido, acho que vocês têm o que aprofundar aí. Tá Relação bem? à utilização ali do plano de ação, planilha, 5W2H, ok? Ou preferência por texto, obrigatoriamente? Não, 5W2H. Posso mesclar? Sim. Sim. Tá. Semana que vem, nós seguimos ainda nesse formato, e aí na outra talvez a gente tenha uma aula sobre determinada ferramenta futura. Tá Tá bom. bem? Então Tá tá, bom. semana que vem, de novo, nesse horário. Tá bom. Boa noite, professor. Feito. Boa Boa noite. noite. Oi, Karine. Oi, Leonardo. Ticiane. Boa noite, senhor. Olá, tudo bem? Evelyn. Oi, senhor. Olá. Só um minutinho, tá? Deixa eu já organizar aqui. Ok. Está faltando
Tá bem, Karine está com problema no microfone. Está faltando alguém? Olha, Grupo? senhora, a princípio não. A princípio nós mesmos. Grupo 6, deixa eu ver aqui rapidinho. É que o resto a Carla e o Leandro não entraram em contato. Karine, Evelyn, Ticiane. E o Leonardo. Leonardo até não teve na apresentação, né, Leonardo? Não, que eu tive aquele problema que eu relatei Tá. para o senhor, até no privado. Sim. E aqui Janice está querendo entrar. Janice, eu acho que é de outro grupo. Tá, vamos lá. Como é que está indo a questão? Tiveram mais algum contato lá com a Fundacred? Como é que está indo a análise das sugestões que surgiram, das questões que foram levantadas na apresentação, de eventualmente alguma outra questão que tenha sido, né, por semelhança e tal, sido algo que possa ser também alvo de análise de vocês lá no grupo? Como é que foi? O que aconteceu e como é que vocês estão projetando os próximos passos? A gente entrou em contato com o Lucas, a gente tem um grupo no WhatsApp, que ele disse que ele podia ir respondendo conforme o tempo dele, né? Daí a gente abordou as questões da semana passada, que o senhor tinha comentado, né, sobre a área de atuação deles, enfim, as universidades, como que eles abordam, né, nas universidades. A empresa é localizada em Porto, tá? Que nem eu tinha comentado para o senhor. Mas tem escritório em Recife e em São Paulo também. Mas a sede dela mesmo é em Porto Alegre. Outra coisa também, eles atendem o território nacional. Então, são bastante conveniadas, cerca de 170, mais ou menos. E deixa eu ver aqui o que mais que a gente perguntou. Eu perguntei também como é feita a divulgação, né? A gente perguntou lá para ele. E ele disse que é através do marketing, ações presenciais nas instituições, Nas folheto, universidades? isso, cartazes, enfim. E até a própria universidade oferece para os alunos, né? Foi também o que eu tinha comentado. Eu perguntei, achei interessante também perguntar se eles tinham, se eles têm algum pós-venda. E ainda ele disse que não tem nada assim específico focado só nisso, né, desenhado. Mas tem alguns casos que eles mantêm um contato, mas não é um processo específico deles ainda. Então... De pós-venda, tu disseste. Isso, pós-venda. Tá. E assim, quais são os pontos, então, que vocês entendem? Deixa eu ver o que a Karine está colocando aqui. Ela está botando o resto que a gente abordou com ele. Além de trabalhar com as universidades, eles fazem créditos com cursos livres e escolas privadas do ensino médio. A gente... até a gente entrou no site deles, né, e começou a perguntar de acordo com o que a gente via ali. E daí ele foi explicando um pouco mais. Eu não sei se alguém quer falar. Não, sim, só que deixa eu, assim, o que vocês identificam como, a partir disso, dessas conversas que vocês vão tendo, daquilo que a gente discutiu na apresentação, daquilo que surgiu nesse novo encontro, o que vocês entendem que seja, assim, o ponto principal que vai exigir a atenção de vocês e a busca por alternativas, por propostas de melhoria e tal? Onde é que vocês acham que tem que concentrar a atenção de vocês? Eu acredito que a concentração deve ser feita ali na parte de automatizar os processos, né? Porque
comentou que a maioria é manual, por planilhas, enfim, tentar abordar também para descobrir qual é o real problema de comunicação interna que eles têm, que ele também comentou, que está lá nas questões que a gente entregou para o senhor. Deixa eu ver. E acho também que a gente pode falar alguma coisa sobre o pós-venda, porque é uma maneira que tu tem de entender também como é que é o teu negócio, como é que ele é aceito, né? Embora seja uma fundação, uma empresa muito grande, né? Com bastante aceitação e de muitos anos, mas eu acredito que já deveria ter um pós-venda mais focado, né? Não aleatório, que nem eles querem. Não estou escutando. O que leva vocês a pensar que o pós-venda é algo que precisa... Eu faço essas perguntas porque há a necessidade de vocês terem consistência na argumentação. Vocês vão ter que ter consistência, fundamentação em todos os argumentos que vão apresentar. O que leva vocês a pensar que é preciso aperfeiçoar o pós-venda? O que ele está perdendo? O que ele está deixando de ganhar? O que... Não, na verdade, a questão do pós-venda, eu que achei importante, porque nem tudo é positivo, né? A gente sabe que tem críticas construtivas e tem críticas que, querendo ou não, te deixam chateados, mas também te levam a melhorar em certo ponto. Então, seria uma maneira de eles observarem, talvez, vá que em algum feedback a pessoa falou que não gostou do processo deles, entendeu? Que achou burocrático, alguma coisa assim. Eu acredito que isso é construtivo para eles. Eles poderiam pegar de uma maneira construtiva e melhorar nisso, entendeu? Dar uma atenção. Um exemplo, no caso, né? Perfeito. Tá. Acho que sim, acho que é importante vocês terem... Quando eu digo assim, tem que ter propostas consistentes, essa etapa agora que começa a surgir, no sentido de vocês construírem um plano de ação, com propostas de melhorias e tal, dentro de um formato que nós vamos estabelecer, não é qualquer né, forma de apresentação ou de elaboração de um relatório, nós vamos ter um padrão a seguir, mas isso nós vamos ver na sequência. Mas esse surgimento de ideias, né, a partir do diagnóstico, a partir das reuniões, essas ideias elas precisam ser bem fundamentadas. Então, nós precisamos ter todos as justificativas, os argumentos necessários para convencer, né, eles de que realmente isso pode fazer diferença. Então, tenham sempre aquele olhar crítico, se coloquem no lugar deles lá e perguntar, mas isso vai gerar custo? Isso vai me trazer quanto de envolvimento? Isso realmente vai... Como que tu pode me garantir que isso vai fazer diferença? Por que tu está achando que... Entende? Sim. Se coloquem lá e comecem a fazer as perguntas, e as perguntas vocês têm que ter a capacidade de responder. Então, acho que vocês apontaram aí alguns elementos que já dá um bocado de esforço de vocês, no sentido de buscar essa fundamentação, essa consistência nos argumentos, analisar processo, tem que conhecer melhor, então, os processos internos e tal, e precisamos ter poder de convencimento, isso é o mais importante. Outra coisa que a gente perguntou também, o Lucas abordou ali pra gente, que eles têm 6 modalidades, né, que a Karine até falou ali, que é o CREDIES, que é para universidades, daí tem a sequência de nomes ali deles, que agora eu não vou saber falar, mas são 6 modalidades, que é para faculdades, graduação e pós-graduação, daí ensino médio, curso técnico, que são os cursos livres ali que ela falou, também convênio com empresas, com as empresas que querem ajudar, né, de certa forma, o colaborador a estudar, a incentivar ele a estudar e pagar uma parte ou 100% do curso dele.
E outro que a gente perguntou se surgiu alguma modalidade com a pandemia, né? E dele disse que sim, que é a modalidade mais acesso, que é para contratos sem fiadores. Que agora tem muita gente que não quer se comprometer, né? Com as questões financeiras e tal, e que eles acharam interessante ofertar, né? Apresentar essa modalidade. Legal, interessante. Como é que vocês estão pensando os próximos passos? Vocês acham que vai ter necessidade de mais alguma reunião? Ou vai depender do que vocês vão discutir, trabalhar no grupo, e se eventualmente surgir alguma dúvida, caso contrário não? Como é que vocês estão pensando? O que vocês vão focar? E a partir daqui, como é que estão... A gente até estava meio perdido, depois que a gente falou com ele, a gente ficou meio perdido nessa questão, que a gente não sabe exatamente quais os próximos passos, né? Se vai surgir mais alguma coisa nas aulas que a gente vai ter que abordar, mas a princípio de perguntas até o momento não surgiu nada, mas a gente já deixou meio que avisado, assim, né, que talvez a gente entre em contato novamente, porque certamente vai vir mais dúvidas, né, com a montagem do trabalho, ou com as possíveis apresentações de solução, né, que a gente vai procurar e tal. Sim. Então, ficou meio assim. Tá, olha só. No nosso planejamento da disciplina, nós vamos ter no início, daqui a um mês, mais ou menos, no início de junho, aquela segunda avaliação, né, avaliação parcial 2, Sim. que é mais um momento, novamente, da gente verificar o que está sendo, né, o que está sendo construído e tal. Essa relativização do problema de pesquisa, comparando com outras situações, buscando essa fundamentação. Então, assim, ó, vocês vão, a partir de agora, começar a criar essas alternativas, essas propostas de melhoria. Então, como poderia ser, né, como é que nós podemos aperfeiçoar, como que pode efetivamente acontecer, de que maneira pode... Usem o 5W2H como referência principal, Sim, assim, como é que pode ser... Como é que pode ser o pós-venda? Como é que pode ser, mas detalhando, né, perguntando assim, como eu disse, se colocando do outro lado, mas por que isso realmente poderia fazer diferença e tal, e começar a construir isso. Quando começarem a construir isso, bom, é possível que surjam algumas dúvidas, tá? Mas e será que daria para fazer isso? Será que poderia? Será que a empresa aceitaria? Será que isso? E aí, né, a partir desse conjunto de dúvidas que possam surgir, marca mais uma conversa. Nós vamos, na semana que vem, ainda fazer um encontro assim fragmentado, tá? Com 15 minutos para cada um, para ver como é que estão essas construções, já façam esses ensaios e procurem já se aprofundar em termos de informações e começar a construir um 5W2H. E aí depois, bom, aí nós vamos apresentar mais algumas etapas que é já para o projeto final lá. Tá? Trabalhar com o Canvas, se nós vamos trabalhar com o Círculo Dourado, como é que as coisas vão funcionar e de que maneira que tem que ser o padrão de apresentação final, tanto do projeto em si quanto da apresentação. Tá, então agora a próxima etapa é a gente montar ali o 5W2H para a próxima semana, é isso? Isso aí, pelo menos já Sim, ter uma base, ensaio. né? Isso aí, Tá. isso aí. Tá. Tá bem? Tranquilo, então. Mais alguma coisa? Por mim tá tranquilo. Então tá. Encerramos. Semana que vem, no mesmo horário, a gente retoma com vocês. Já tem o próximo grupo agora. Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite, senhor. Valeu. Boa noite, valeu. Boa noite, Karine. Ticiane, tudo bem?
Tudo bem, Juarez? Tudo certo, professor. Na verdade, esse horário é
os 6 primeiros grupos, todos os grupos até agora funcionou bem. Às 20h30 encerrei, pontualmente, estou fazendo 15 minutos para cada um. Às 20h30 encerrei o grupo, o sexto, e aí o grupo 8 não veio. Até agora não apareceu. E o teu é o das 20h45. Isso, exatamente. Então, tranquilo, até já autorizei o ingresso aqui. Eventualmente, quando tu pediu o ingresso assim e eu não autorizar na hora, é que eu tô com o grupo anterior ainda. Tá? Não, tranquilo, professor, tranquilo. Mas enfim, se o teu grupo chegar agora, o grupo anterior é o único que faltou. Não sei se eles se atrapalharam no horário, o que aconteceu. Mas chegando, aqui, vou ver se eu consigo botar a pessoa na aula. Chegando o grupo, porque falta 5 minutos aí, já é quase 20h40, é 20h45 o teu, né? Exatamente, professor. E aí, pessoal, tudo bem?
Completa o grupo. Janice andou visitando a sala um pouco antes, né, Janice? Agora há pouco tu entrou aí. No outro grupo, acho que no grupo anterior. Tudo bem com vocês? Me ouvem? Boa noite, tudo certinho. Oi, Isabel, vocês vão ficar tudo de câmera fechada? Ah, eu não consigo abrir aqui. Meu note é antigo. Eu consegui só arrumar o áudio. Bom, tá bem, Isabel, Juarez. A Janice. Janice, tá sem áudio, Janice? E o Jandler? Tudo bem, Jandler? O que está acontecendo com o grupo? Por que esse silêncio? Falta só o Brian. Hã? Falta o Brian, o Nicolas Brian e o Luiz Felipe. Ah, Luiz Felipe e Nicolas. Isso. E eles estão em contato? Estão... A gente não andou conversando muito durante a semana, a gente conversou sobre as tarefas, que a gente acabou dividindo as tarefas para 2 grupos fazerem as buscas. E daí eu não cheguei a falar. Eu falei hoje eu falei com o Brian também, para ver como é que estava, mais ou menos, e com o Jandler. Sim. Mas estamos em andamento. Bom, vamos lá, vamos começar porque assim, ó, os 15 minutos, até porque, tá, estamos 1 minuto adiantado aí, mas não tem problema. Supermercado, o supermercado lá que vocês estão trabalhando, nós fizemos na semana, o Nicolas chegou, Janice caiu. A Janice Janice caiu. deu problema na internet dela, me avisou aqui no WhatsApp, mas tá tentando conectar de novo. Tá. E falta quem, então? Falta o Luiz Felipe, né? Vamos esperar o Luiz Felipe. Tá, vamos indo. Então, assim, ó, a partir... O que hoje eu estou conversando com os grupos? Nós tivemos as apresentações, a de vocês foi a semana passada, mas tivemos outras apresentações também na semana retrasada, e a partir de todas as apresentações que trouxeram as dificuldades, né, os pontos que identificaram como pontos mais problemáticos e tal, foram surgindo alguns debates, algumas ideias, e em cima disso, a ideia era vocês, então, começarem a pensar, né, em o que realmente é aquilo que merece mais atenção, aqueles pontos que são os mais importantes, e em cima disso ir desenvolvendo, começar a desenvolver um projeto de melhoria. Esse projeto de melhoria, ele pode seguir inicialmente assim, o formato de um plano de ação, 5W2H, porque o 5W2H, ele sempre nos dá essa condição de ir fundamentando bem a nossa intenção. Nós temos uma ideia, mas o 5W2H é aquele instrumento que vai perguntar, tá, o quê? A ideia é essa, mas por quê? Por que tu acha que isso realmente é importante? Bom, aí tu tem que realmente ter argumentos, né, para justificar que a implantação dessa melhoria, que essa modificação, que essa ação, ela realmente é importante. Tá, e teria condições? Será que os custos? Será que tem pessoal suficiente? Quem iria implantar? E como seria isso? E quando aconteceria? Quando nós começamos a montar um 5W2H, nós começamos a entrar mais profundamente dentro dos problemas e da busca por essa, né, proposição de melhoria. Então, isso é o importante. Nesse momento, vocês começarem a consolidar, a sair daquela coisa mais rasa, que é inicial, né, de, eu acho que pode melhorar isso, pode melhorar aquilo, deixa eu ver aqui, ó, o controle de estoques tem que melhorar, né, tem alguns produtos que tem quebra de estoque, a divulgação está muito fraca, o pessoal lá, não sei o quê, a coisa do aluguel, bom, tá, surgiu um bocado de coisa, mas o que realmente são elementos que podem comprometer o negócio? Que se não cuidar daqui a pouco, olha, né,
não vai ter muito futuro, ou, por outro lado, não, isso aqui até, né, de repente, um pequeno ajuste e tal, mas não precisamos, né, nos envolver tanto, pensar tanto aqui em cima dessa questão que é menor. Eu acho que isto é importante, vocês discutirem sobre isto, tá? Discutirem sobre isto, quais são os elementos mais importantes e que realmente são factíveis, assim, são possíveis de ter uma ação. E aí, em cima disso, começar a montar um plano de ação. Tá? Esse é eu não sei o quanto vocês já conversaram a partir daquela apresentação e de tudo que se discutiu, e como é que vocês estão vendo os próximos passos, como é que vocês estão organizando. Eu acho que hoje é importante a gente conversar um pouquinho, brevemente, sobre isso. Né? Como é que estão vendo tudo isso? Se já conseguiram identificar aquilo que realmente vai atrair mais a atenção de vocês e o estudo de vocês, e como é que estão projetando os próximos passos. Quem é que fala? Vamos lá. O Jandler tá com o microfone aberto aí, Jandler. Vamos lá. Aliás, tu tá com 2 abertos, né, Jandler? Tu tá com o microfone aberto e o outro... O meu computador é ruim o áudio. Tá. Então vamos lá. Quer falar, Jandler? Quer começar por ti aí? Quais são os... Professor, a nossa ideia. Vamos lá. Eu só vou subir aqui, que tá uma gritaria aqui embaixo. Espera aí, 10 minutinhos. Desculpa, o senhor pode repetir a pergunta ali? Não, a partir acabou que a tua conexão, né, tu estava entrando ali, tu perdeu. Mas assim, ó, nós tivemos as apresentações, nós tivemos as sugestões de melhoria, nós tivemos os comentários, nós tivemos as outras apresentações que eventualmente também trazem algumas... Né, isso também poderia ser visto lá na nossa empresa e tal. A partir de tudo aquilo, a questão agora é começar. Não que não se tenha que levantar outras situações, mas a princípio já fizeram um diagnóstico inicial. Em cima disso, o que nós vamos focar? O que vai ser alvo da nossa preocupação maior? O que nós vamos começar, então? Vamos começar a trabalhar na construção desse projeto de melhoria. E comentei que um 5W2H sempre é uma ferramenta que nos ajuda, porque para construir um 5W2H nós precisamos responder uma série de perguntas importantes. Se a ideia é essa aqui, me responde a segunda pergunta. Tu me respondeu o quê? Nós pretendemos melhorar o estoque. Tá, mas por quê que realmente é importante melhorar? Me convença. E além do porquê, agora me diz como que tu pretende fazer isso, porque eu preciso saber se eu tenho braço para isso, se eu tenho recursos para isso, então como vai ser feito? E assim por diante. Então, né, é uma ferramenta simples e que nos ajuda a ter esse poder de convencimento. Olha, isso aqui que nós pensamos porque isto não está bem, porque isto pode estar causando prejuízo, porque isto poderia te trazer tais benefícios. Então, o que vocês estão pensando a partir disso? As próximas etapas, né, as próximas semanas agora, tem que se concentrar nisto. Não sei se vocês já definiram, mas se não definiram, é a hora de sentar agora e definir essas coisas. Desce lá. Sim, professor. A nossa ideia inicial seria implantar a teleentrega, né? Através de aplicativos. Como eles têm produtos prontos ali, como carnes, nas finais de semana, e também os produtos, produtos normais, assim, cesta básica, implantar através dos aplicativos ali, pela iFood, Rappi, Uber Eats, entre os outros ali. Na verdade, a gente começou a fazer isso, mas a gente não conseguiu definir bem certinho os números ali. A gente vai fazer um levantamento ali dos custos, o que poderia trazer de lucro, o que poderia trazer de custo. O Brian deu uma pesquisada sobre isso. Eu não sei se ele gostaria de colocar um pouco disso também, Jandler. Eu acredito que o Nicolas tenha problema com o microfone. Provavelmente ele vai digitar. Ele começou, a gente dividiu, professor, por tarefas também, Felipe. Uma metade do grupo iria fazer essa parte dos aplicativos e a outra metade iria fazer a parte financeira.
Que Tá. até Só por... que nós temos mais uma coisa aí que agora, explanando melhor, a gente vai ter que ser, na verdade, eu acredito que seja até a principal, entendeu? Foi. Que seria nós focar na missão, visão e valores. Eles não têm nada disso. Fluxograma, também. o organograma da empresa eles não têm. Eles têm lá, não, o cara é auxiliar de açougue. Mas isso aí eles precisam saber para ver o que precisa, né? Daqui a pouco eu quero virar açougueiro, tá? Então, qual é o Nós próximo passo? precisamos, sim, mas lembrem-se do seguinte, nós precisamos também ter essa capacidade de convencimento do quanto isso pode representar de Por quê, melhoria né? para eles. Porque senão eles vão olhar assim, aliás, tem muita empresa grande, inclusive, que tem visão, missão e valores, está bonitinho, tu chega lá na entrada, na recepção, tá lá o banner, tá lá a faixa, tá no site, todo mundo sabe. Tu pergunta para os colaboradores, alguns nem lembram qual é a missão e visão, e depois, quando tu explica qual é a missão, quando tu lembra ele de qual é a missão e visão, ele não sabe nem interpretar muito bem aquilo. Então, bom, aí fazer para ter bonito só, né? Só para bonito não tem sentido. Eles precisam entender o quanto isso pode fazer diferença no negócio deles. E empresas pequenas, bom, a dificuldade é maior ainda, porque eles acham, não vou me preocupar com isso, eu tenho que me preocupar aqui com o dia a dia, é a venda, é tal. Então, isso é importante. Acho que a questão... Desculpa eu interromper, professor, mas como é que a gente colocaria isso para ela? Porque é como eu lhe falei, eu acho que existe até uma meio resistência por parte dela, porque tu vê que é uma pessoa centralizadora e ela está esgotada, ela não quer mais uma coisa para fazer. Mas, eu me sinto... Eu tenho impressão... Eu me sinto pisando em ovos, não sei se o senhor compreende. Sim, eu tenho impressão, Juarez e grupo, que essa questão das relações que vocês levantaram aqui, que eu estou lendo aqui, né, tem as relações com os funcionários, ela é muito centralizadora e tal, talvez esta seja uma questão importante de se trabalhar, viu? Acho que talvez isso, a relação com as pessoas, dar mais autonomia, né, conhecer um pouquinho mais, explorar um pouquinho mais, porque às vezes tu tem pessoas lá que podem contribuir muito mais, que têm domínio, que têm conhecimento, que sabem, mas bom, não adianta, é tudo com ela e tal, eu vou ficar fazendo beabá aqui, não vou me indispor, né? E acaba deixando, né, de ser mais, de contribuir mais. Acho que esse seria talvez um ponto, assim, é difícil trabalhar isso, mas acho que vocês poderiam tentar, né, tentar desenvolver alguma coisa nessa linha aí. A coisa da entrega do site, bom, mas não adianta levar essa ideia para ela e vocês não enxergarem ou não conseguirem mostrar para ela que realmente é possível fazer, senão ela vai chegar, olhar para vocês, esse negócio de site aí, entende? É desafiador para vocês, porque vocês vão ter que convencer ela. Das questões comportamentais, das questões de relacionamento, das questões de implantação de novas tecnologias ou novas práticas. Não vai ser fácil. A questão do estoque, né, não sei, enfim, mas é isso que vocês vão ter que discutir. Vocês vão ter que conversar e buscar alternativas. Acho que essa coisa da divisão aí, que o Brian pega uma parte, eu não sei se ele já postou ali alguma coisa, acho que é importante, né? Ao invés de ficar os 6 discutindo tudo, então deixa eu sei lá, Juarez e Janice se concentram mais nisso, estou olhando aqui pelos nomes, Isabel e Jandler se concentram mais naquilo, Felipe e Nicolas se concentram mais naquilo, vocês montam alguma coisa, claro, em algum momento Felipe e Nicolas apresentam para os outros o que estão pensando, né? O Juarez e Janice também, tem que ter um momento que troca. Alguma coisa ali, professor. Mas acho que é importante essa divisão aí, começarem a... O que é esse link professor, aqui que o Brian botou? Sobre os aplicativos, tá. Bom, mas agora eu não vou conseguir, no tempo exíguo que nós temos, não vou conseguir analisar. Deixa eu até abrir aqui. Conveniência na região, utilizando o endereço.
Ah, depois eu vou dar uma analisada aqui. Ou tu me posta esse link lá no grupo, Brian. Coloca lá no ambiente aula, porque aqui quando fechar aqui eu vou perder esse link. Bota lá que daí eu olho com calma lá. Fala, Jandler. Professor, um outro ponto ali que o Juarez também comentou com nós, que ela se comentou na entrevista que ela tinha problemas, principalmente no açougue, que alguns funcionários eram destacados e outros não. Aí o Juarez sugeriu da gente também propor alguma coisa assim de pôr uma liderança, pôr algum cargo de encarregado dentro do açougue, por exemplo, que é o maior ali, né? Para ela não ter mais esse problema de padronização, né? Porque ela disse que tem. Eu vejo ali o problema ali, Jandler, ali ela tá meio amarrada, entendeu? Porque se ela botar o melhor açougueiro dela para ser gestor, o cara não vai conseguir fazer o açougue, entendeu? E daí isso é complicado. Na verdade, eu acho que o E qual foco é a seria... dificuldade com os outros açougueiros? Na verdade, Qual é o problema? eles não rendem nem metade do que o cara rende, os dois juntos, entendeu? Não rendem metade do Mas que o tu cara rende. acha que questões Eu acho mal operacionais ou é contratado. vontade? Eles não sabem? É técnica mesmo? Porque o açougueiro tem que Pelo que ter ela técnica, entende, tem que ter domínio. foi o que eu perguntei para ela, foi o que eu perguntei para ela. Tá, mas isso é pessoal do cara ou não é? É que os caras não. Eu tenho que pagar uma folha normal, vamos dizer, para um açougueiro, para 3 açougueiros. Só que o que me rende é um só. O cara que me rende é um só. É ele que entende de corte, que faz as coisas da maneira correta, entendeu? E daí sobrecarrega esse cara e os outros dois ficam um só mais indo. Eu acho, pelo que eu entendi, que ela comentou conosco, foi a contratação que não foi bem feita, entendeu? Bom, Daí aí isso é uma questão realmente difícil porque a gente não vê, vocês não vão ter condição de avaliar assim cada um dos funcionários para saber se realmente o cara tem potencial e está sendo subaproveitado, mal aproveitado, se é uma questão de relacionamento, de comportamento, ou se ele não domina mesmo. É muito difícil isso, mas eu acho que vocês precisam trabalhar em alternativas. Olha, e aí não vai ser agora em 2 minutos que eu vou apresentar essa alternativa, mas eu só vou mostrar os caminhos da discussão. Será que este que é o cara que se destaca, se ele ficasse de responsável, será que uma forma de treinamento, né? Será que uma forma de ele treinar os outros, de identificar quais são as dificuldades dos outros? Às vezes é uma conversa, às vezes tu pode estabelecer, quem sabe, uma forma de recompensa por produtividade, mas eu acho que talvez o ponto primeiro seja a necessidade de treinamento. Se tiver um treinamento ali, eles vão melhorar. É uma questão de treinamento, porque daqui a pouco é isso, né? Daqui a pouco é treinamento. Ali está faltando talvez experiência. Bom, mas a experiência se adquire, né? Oferecendo treinamento. Das recompensas, acho que é muito bom, né? Não tinha pensado. Pensar numa recompensa, olha, né, sei lá, a equipe aqui vai ganhar um diferencial sempre que atingir determinada meta, alguma coisa assim. Acho que vocês têm que pensar mais ou menos nesse sentido, assim, de alternativas para esses problemas, tá? Acho que o caminho é esse. Tentem fazer um levantamento e ao longo da semana agora, tragam na próxima semana o que vocês acham que dá para... Vocês não vão conseguir atuar em todas as questões, mas em algumas, o que dá? Essa questão que o Brian está olhando ali, essa questão do açougue, enfim, elejam ali umas 3, 4 e procurem começar a construir isso, tá bem? Que agora eu já vou ter que começar a atender o próximo grupo que está chegando. Certo, pessoal? Tranquilo. Beijo, professor. Boa noite. Então tá. Até a próxima. Tchau, boa noite. Bom, vamos lá. Está chegando agora o grupo 10. Vamos ver quem é que já está aí. Manuel, o Leandro, o Lucas. Deixa eu só terminar as anotações aqui do grupo 9.
Vamos lá. Grupo 10. Tudo bem com vocês? Matheus, tá aí, Matheus. Quem mais? Vamos lá, Matheus, Manuel. O Manuel, o Matheus, o Leandro. Leandro Rosa, né? Isto. Nicolas e Vinícius Coimbra. Lucas, Nicolas. Tá aí o Nicolas? Nicolas não, né? Nicolas ainda não. O Vinícius ainda não. Luiz Felipe. Luiz Felipe é do outro grupo. Luiz Felipe é do outro grupo. Já conversei com o teu grupo, Luiz Felipe. Tu estava na reunião no finalzinho, não? Tu entrou no final. Verifica com o teu grupo que já tivemos, né, o nosso bate-papo, as orientações para a semana e tal. Tá, Felipe? Verifica com o grupo. Isso aí. Então, aqui temos Manuel, Leandro, Lucas e Matheus. Manuel, Leandro, Lucas e Matheus. E está faltando Nicolas e Vinícius. Nicolas e Vinícius têm trabalhado? Pergunto inicialmente. Têm participado? Não vieram hoje por alguma razão? Vocês sabem? O que vocês têm para me dizer? Podem abrir as câmeras e os microfones, pessoal. Vamos lá. Boa noite. Isso aí, senão vai ficar difícil a nossa conversa. Manuel está dirigindo, Manuel. Cuida do trânsito, Manuel. Olha para frente, Manuel. Não quero ser culpado de acidente aí. Professor, eu acho que eles estão trabalhando, porque eles não deram notícias ali no grupo. Tá. Bom, mas assim, ó, sempre na quinta, façam uma prévia, conversem um pouco, lembrem, reforcem, e se alguém tiver dificuldade, que se manifeste e explique para o grupo trazer aqui, né, para a gente não ser pego de surpresa. Mas vamos lá. Olha só. Semana passada vocês apresentaram, né, a questão lá da empresa de eventos esportivos. Como é que é o nome mesmo? Rodrigo, né? Rodrigo, Emerson e Cristiano, né? Os 3 sócios. E as dificuldades que eles estavam enfrentando, tal. Tivemos um bate-papo, conversamos um pouco, tiveram outras apresentações de outros grupos que eventualmente podem ter trazido também alguma situação que até servisse para análise de vocês. E a partir desta apresentação que vocês fizeram, destes pontos que vocês levantaram aqui, né, falamos sobre preço, falamos sobre os produtos em si, o que eles oferecem, etc., nós precisamos identificar o que nós precisamos identificar. O que pode ser melhorado, né? De que forma que pode se apresentar uma proposição de melhoria. Uma ferramenta que eu tenho conversado com os demais grupos e que vocês conhecem e que sempre ajuda bastante. Vamos ver aqui o que está acontecendo. O Matheus vai entrar com... vai entrar pelo celular, tá. Então, uma ferramenta é o 5W2H. O 5W2H é uma ferramenta simples, de plano de ação, mas que é importante para a gente apresentar, né, projetos de melhoria, ações de melhoria. 5W2H sempre é uma ferramenta que ajuda bastante. Ela ajuda bastante porque ela vai nos dar esse apoio no sentido de construção de argumentos.
quando eu vou preencher um 5W2H, eu preciso responder algumas perguntas que vão me convencer de que realmente aquilo é necessário. Então, vocês fizeram um diagnóstico preliminar, vocês conversaram com eles, vocês têm a situação, né, e o que está acontecendo, o que está deixando de acontecer, o porquê que está deixando de acontecer. E, em cima disso, bom, precisamos apresentar aí algumas alternativas de melhoria. Estas alternativas de melhoria, quando surgirem, a partir desse diagnóstico, alguma alternativa de melhoria, bom, eu acho que eles têm que começar a oferecer, né, dentro de uma plataforma aí, uma competição, sei lá, online, ou vão ter que fazer, não sei. Surgiu uma ideia, vocês vão começar, então, a jogar ela para dentro do 5W2H. Por que que realmente isso aqui é importante? Primeira é o quê? O que é a proposição de melhoria em cima de um diagnóstico. Depois de ter o que fazer, responda, e aí tu tem os elementos lá no diagnóstico, responda por quê. E aí tem que ser uma resposta consistente, uma resposta convincente. Não, realmente é uma ideia interessante, porque isso, porque aquilo, porque se não fizer acontece isso, porque se fizer pode ter esses retornos e tal. Tá, então a ideia é importante e realmente tem bons argumentos aí que justifiquem se pensar melhor nessa ideia. Então vamos pensar melhor. Como que seria isso? Então, vamos escrever quais são as alternativas de como colocar isso em prática. Quem vai fazer isso? Quando isso... Bom, aí é o 5W2H, né? Que é esse detalhamento. Mas as duas são mais importantes. O que e por quê? As duas primeiras. E essas duas, elas nascem lá desse diagnóstico. Se vocês não têm ainda suficientes informações no diagnóstico para ter esse o que e o porquê, bom, então vamos ter que conversar um pouco mais com eles. Porque é isso. O desafio é esse, é conversar com eles, ouvir as dificuldades, ouvir a descrição do cenário que eles vão apresentar e tal, e em cima disso o grupo começa a conversar. Em algum momento, nas quintas-feiras, é o momento, tem a noite toda para vocês conversarem, 15 minutos comigo, mas tem a noite toda para vocês debaterem. É importante sempre vocês virem para cá já com algumas questões debatidas, com algumas dúvidas e tal. E aí, bom, nós discutimos e estamos pensando que essa é uma ação importante, que aquela ação é importante e tal. Então, como é que vocês estão projetando isso? Acho que é importante vocês se organizarem nesse sentido. Um primeiro momento, 5W2H, depois nós vamos construir mais algumas coisas, mas é importante que agora vocês comecem a construir essas ações, né? Esse projeto, esse plano de ação de melhorias. Como é que vocês estão vendo isso? O que surgiu de ideias a partir da apresentação da semana passada? E como é que vocês estão se organizando para os próximos passos? Fica a pergunta para vocês agora, e agora eu sou o ouvidos, quero saber de vocês. Quem fala em nome do grupo? Professor, eu acho que o Manuel é mais apropriado para falar aí, porque eu não sei se ele estava na aula da semana passada. Não, o Manuel, na semana passada, eu acho que não, né? Não. Professor? Não estava. Oi, Manuel. Eu não estava na aula da semana passada, mas eu já tinha falado com o grupo. Eu tenho algumas ideias, que inclusive eu nem apresentei para eles, mas são ideias assim que ocorreram com base na matriz SWOT, né? Sim. Através ali das fraquezas, das oportunidades, tudo. E aí, mas são ideias assim, nenhuma na base do chutômetro, praticamente, entendeu? E aí eu acho que essa seria a primeira fase, né? A gente colocar aqui um brainstorm, né? Sim, Manuel, é isso. Vocês têm um diagnóstico a partir da conversa lá com os sócios ou com o sócio. Ok, é o que vocês trouxeram semana passada, das dificuldades, eles estão meio que estagnados até no momento, parece que não estão tendo muitas ações ou não estão tendo ações e tal. Tudo bem, mas o desafio é vocês buscarem essas alternativas. Surge do brainstorming, sim. Mas aí é que vem essas outras etapas para vocês verificarem se realmente é uma ideia que pode dar certo. E aí essa resposta do o quê, tá, tu tem o quê, certo, Manuel? Tu tem o quê?
eu tenho essa ideia, essa ideia e essa ideia. Fruto de um brainstorming, fruto de ideias ainda muito soltas e tal. Agora tu responde por quê. E esse porquê tem que ter a capacidade de convencer. Primeiro vocês mesmos. E depois, bom, aí vamos convencer lá os sócios, mostrar que realmente isso aqui é importante. Então isso, Manuel, tu traz essas questões para o grupo e vamos discutir, o grupo vai discutir para ver o quanto realmente essas coisas são possíveis ou não. Se o grupo não conseguir validar a ideia, porque falta informação, necessidade, então, de mais uma reunião com eles lá. Escuta, nós estamos pensando nisso. O que vocês acham? Teria algum impeditivo? Teria alguma dificuldade? Esse é o caminho. Eu não sei em que estágio vocês estão. Pelo que eu entendi, então, a gente faz um debate entre nós para decidir das ideias quais são as melhores, mais plausíveis, mais efetivas, né? Entre nós mesmos. Aí depois a gente leva isso para ele e debate com ele qual dessas a gente escolhe, é isso? Na verdade, vocês vão desenvolver as ideias a partir do momento que já tem um diagnóstico. Tá? Então, essa etapa talvez não esteja consolidada, concluída ainda com eles. Porque é com a conversa, com o diálogo, com essas hipóteses que tu está levantando, é que vocês vão ouvir as respostas dele e daqui a pouco vocês vão descartar algumas hipóteses. Tu está levantando hipóteses, né? E em cima dessas hipóteses ele vai dizer, não, isso aqui nem dá para pensar por causa disso. Nós não tínhamos pensado nisso, então descarta isso. E, então esse diálogo eu acho que tem que ser aprimorado. Acho que talvez vocês tenham que conversar um pouco mais com ele, né? Me parece. Tá, então inverte as coisas. Antes de conversar com ele, antes de conversar internamente entre nós, as ideias, tudo, e escolher as melhores, já debatemos com ele já para ver o que é possível e o que não é isso. Mas eu acho que vocês têm que conversar, antes de conversar com ele, eu acho que vocês têm que conversar um pouco mais sobre essas ideias que parece que está muito ainda no teu domínio, né? Não sei se todo o grupo já recebeu esse brainstorming aí, não sei o quanto foi, né? Esse brainstorming, todos participaram e tal, tem que socializar isso primeiro. Porque daqui a pouco, algumas dessas ideias tuas podem já ser abortadas antes da reunião com ele. Né? Ou sei lá, o Lucas traz, não, Manuel, isso não dá por causa disso, não tem nem chance de levar adiante, lembra que ele falou aquilo, ou coisa assim. Bom, mas se daqui a pouco essas tuas hipóteses vão sendo assimiladas e há uma concordância do grupo com relação a isso, bom, agora então vamos chamar lá esqueço o nome, Cristiano, enfim, vamos chamar ele lá e vamos conversar com ele sobre isso, né, ver o que ele acha e tal, e se ele entende que são perspectivas razoáveis, aí nós vamos nos aprofundar na coisa. Bom, aí vamos lá e vamos buscar construir o 5W2H pelo menos, né? Como ele pode fazer isso, de que forma, quando faria isso, o que isso pode custar, etc. Entendi. Grupo, manifestem-se. Matheus, Lucas, Leandro. Sim, não, eu entendi, professor. A gente vai buscar agora, então, com o Rodrigo, principalmente, né, que eu acho que é um dos principais organizadores que eles têm, um dos principais administradores, né, essas ideias, o falou do 5W2H também, né, então a gente vai conversar, a gente vai fazer com o grupo antes, entre nós, esse estudo, para depois passar para eles. Depois que a gente tiver essa ideia com eles também, a gente volta para o grupo para a gente poder estabelecer as ideias que a gente teve em conjunto. Isso. Matheus, quem é que conversou com o Rodrigo? Foi tu? Não. Com o Rodrigo diretamente foi o Manuel, se não me engano, ou o Vinícius. Ou os dois, não lembro agora. Ah, tá. Quem foi tu, Manuel? Não lembro se foi o Manuel ou o Vinícius que conversou com o Rodrigo. Tá. Pois é, mas foi o Vinícius... Grupo. Foi o grupo todo. Foi o grupo? Não, mas fizeram uma reunião, todos participaram da reunião com o Rodrigo? Eu não sei se algum integrante estava faltando, mas foi o grupo que participou. Professor, o que a gente fez assim, ó?
A questão foi que a gente escolheu um que conduzisse a entrevista, né? Que Sim. foi o Manuel. E os outros ficaram ali observando, vendo, né, que cada um tirava daquela conversa ali, mas quem conduziu mesmo foi o Manuel. Eu conduzi as perguntas, basicamente foram as perguntas que a gente já tinha programado. Poucas Sim, coisas a mais. o roteiro aquele que nós tínhamos. Isso. Tá. A gente tem um grupo, professor, no Whats com o Rodrigo, que a gente consegue se comunicar, tipo, todos os dias, que quando a gente precisar, a gente tem a comunicação com ele, pelo menos pelo Whats também. Tá. Mas essas tuas ideias, Manuel, tu já socializou aqui com o grupo ou ainda não? Eu só toquei no assunto, não cheguei ainda a expor exatamente, escrever e tudo, né? Inclusive, algumas até mesmo na reunião, eu meio que dei uma sondada, mas sim, tem que progredir um pouco mais isso, tem que listar elas, detalhar, discutir e depois debater com o cliente antes de apresentar. Bom, então, compromisso de vocês. Vocês têm o desafio de essa semana trabalhar nas hipóteses que o Manuel e que qualquer um de vocês, daqui a pouco vocês também têm algumas ideias, algumas hipóteses, assim como o Manuel, certamente. Então, reunir isso e trazer na próxima semana, mesmo que não, de repente, até não conversem com o Rodrigo ainda, ou já conversem se acharem pertinente, mas trazer a próxima semana objetivamente. Olha, isto aqui nós realmente discutimos e achamos que é possível, que é viável, que é importante, que é interessante, que pode fazer diferença para o negócio deles. Pensamos que isso aqui também. Tinham outras ideias que acabamos descartando e tal, mas essas 3 aqui nós vamos levar para ele, vamos discutir, ou já conversamos com ele, e vamos aprofundar agora, tentar montar um plano de ação em cima disso aqui. E o plano de ação tem que ser também algo consistente, não pode ser uma coisa rasa, assim, então, né, faz aí eventos virtuais, não, tem que ter, por isso que eu digo, esse 5W2H tem que ter a capacidade de responder com consistência, né, todas as dúvidas que eventualmente surgirem, e evidenciando que realmente é uma ação que pode fazer diferença para o negócio. Esse é o desafio de vocês para essa semana. Se reúnam em algum momento, né, se quiserem, hoje ainda tem um tempinho, conversem lá pelo WhatsApp e tal, mas acho que agora vocês precisam aprofundar as discussões aí e começar a partir para as definições. Tá bem? Tudo certo. Alguma dúvida? Não, acho que entendi, acho que é isso aí. A gente fala contigo antes de falar com ele ou fala direto com ele? Vocês é que sabem, se acham que a partir das... Conversem um pouco mais com vocês e tomem a decisão. Conversem entre vocês. E aí tomem a decisão. Tá, isso aqui realmente é uma coisa que a gente tem que conversar com o Rodrigo. Isso aqui nem precisa conversar, vamos desenvolver já o projeto em cima disso e tal. Vocês tomem essa decisão, tá? Mas não precisa conversar comigo antes de conversar com o Rodrigo. Tá bom, entendi. Tá? Qualquer dúvida, me acionem lá pelo Ambiente Aula. E quem faltou hoje foi exatamente o Vinícius, né? E o Nicolas. O Vinícius e o Nicolas. Conversem com eles também, que é importante eles estarem aqui nesses encontros aqui dos grupos, tá? Não vai seguir sempre, semana que vem vamos seguir aqui 9 horas o horário de vocês, né? Vamos seguir 9 horas, até vocês se estenderam, hoje eu fui muito assim, respeitei muito o horário, batia 15 minutos, eu encerrava porque os outros já começavam a chegar. Hoje, como vocês são os últimos, até estou me estendendo um pouquinho mais, mas 15 minutos, a gente tem que ser bem objetivo e tal, e é importante que às 9 horas da semana que vem todo o grupo esteja aqui para a gente retomar, tá bom? Tá bom, isso aí. Feito. Até a próxima. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite, pessoal.